meus queridos irmãos, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. E vamos falar sobre o profeta que foi rejeitado em sua própria terra. Obviamente, o profeta que nós vamos falar é o próprio Jesus Cristo. A pergunta que surge em nossa mente, né, e alguém pode rejeitar Jesus, pastor? Quem foi que cometeu esse pecado? Vamos ver que essa rejeição partiu inclusive dos seus familiares, né? Eles não entenderam muito bem o ministério do Cristo. E nós vamos refletir sobre isso nessa noite também, para entendermos o perigo da incredulidade. Né? Da incredulidade. Sermos abençoados de podermos contemplar os milagres do Cristo, os sinais messiânicos do Cristo, e mesmo assim, a fé não ser despertada em nosso coração. Então nós nessa noite iremos falar sobre isso. O profeta que foi rejeitado em sua própria terra, e tentar entender o porquê dessa rejeição, sempre fazendo esse exercício, né, de aplicarmos os princípios aprendidos à nossa própria fé, para que não cometamos os mesmos erros, né? Para que não cometamos os mesmos erros. Leiamos a palavra do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nos fala assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou ao quê? A sua terra. Então o texto é muito claro. Jesus retorna à sua terra. Sua terra onde ele nasceu, cresceu, e passou ali um bom momento da sua vida. Então Jesus retorna para a sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se o quê? Admiravam. Dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Interessante, olha. O povo aqui reconhece o nível do discurso. O povo reconhece as maravilhas que estão sendo operadas. O povo reconhece, né, inclusive, a magnitude daquilo que está sendo feito. Mas o interessante é o que eles vão dizer após isso. Veja aí na sua Bíblia. Olha o que eles dizem. Não é este o quê? O carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas o quê? Irmãs. E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Esse verso aqui agora, ele é assustador. Assustador. Preste atenção aí na sua Bíblia. E não podia fazer ali o quê? Obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado. O texto está falando de uma admiração do Cristo. Cristo estava admirado com o que, irmãos? Com a incredulidade deles. E percorreu as cidades vizinhas ensinando. Muito bem, o texto fala de Jesus voltando para a sua terra, voltando para a sua família, para fazer o que ele estava fazendo exatamente nos outros lugares. O que é que Jesus fazia nos outros lugares? Ele pregava o quê? Pregava a palavra. Na última pregação que nós estivemos aqui, Jesus produziu algo assim maravilhoso na vida de duas pessoas. Os irmãos se lembram?
No texto nós lemos a mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus e foi curada. E depois Jesus ressuscitou quem? A filha de Jairo. Né? Então, o capítulo anterior a este termina de maneira muito alegre. Jesus em sua caminhada, Jesus em seu ministério da pregação, ele abençoa de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa a vida de duas pessoas. Mas interessante que na vida daquelas duas pessoas havia um elemento muito importante. O texto dizia, nos afirmou, nos mostrou, nos ensinou que aquelas pessoas tinham fé. Fé. Né? O Espírito Santo do Senhor colocou fé no coração daquelas pessoas. E a partir desta fé, dessa busca do Cristo, Cristo abençoou a vida daquelas pessoas. Nós precisamos estar rogando, queridos irmãos, sempre que Deus produza em nós essa fé. Nós temos uma natureza pecaminosa que sempre nos levará para a incredulidade. Para que tenhamos fé, é necessário que o Espírito Santo produza isso em nós. Não basta que eu diga para vocês nessa noite, tenham fé, é necessário ter fé, creia, olhe para o irmão que está do lado e diga, irmão, tenha fé. Isso de nada irá adiantar se o Espírito Santo não produzir a fé necessária em nosso coração. Então, onde há fé, uma fé produzida pelo Espírito Santo, é muito comum que coisas maravilhosas aconteçam. O contraste disso também é muito preocupante. Aonde não há fé, aonde a principal característica percebida é a incredulidade, o texto é muito claro em dizer que maravilhas não irão acontecer, bênçãos não serão derramadas, vidas não serão transformadas. Então Jesus volta para o meio dos seus para fazer exatamente o que ele fazia. O que é que ele fazia? Pregava a palavra. Né? O interessante é que esse texto, esse capítulo, ele é meio que como se fosse um contraste com o capítulo 5. No capítulo 5 nós vemos que Jesus foi procurado pela mulher do fluxo de sangue e procurado por quem? Quem lembra? Por Jairo. No capítulo 6, o autor do texto apresenta um Cristo sendo rejeitado. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Aqueles que procuram o Cristo são levados pelo Espírito Santo. Aqueles que rejeitam o Cristo são abandonados em seus próprios pecados. Aqueles que procuram o Cristo são levados por quem, irmãos? Nós precisamos entender muito bem essa relação. Nós só estamos aqui, você só está aqui, você só teve esse encontro com o Cristo porque o Espírito Santo produziu isso em você. Porque o Espírito Santo lhe atraiu. Porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento. Estes que evidenciam essa rejeição é porque não são alvo desta ação esclarecedora, dessa ação abençoadora do Espírito Santo. Então nós vemos no capítulo 5 Cristo sendo procurado. No capítulo 6 nós vemos um Cristo sendo rejeitado. No capítulo 5 nós vemos fé e foco. A mulher do fluxo de sangue conseguiu de maneira muito fácil tocar em Jesus, foi isso? Não. Ela teve que superar o quê? Foi muito difícil para ela chegar até ali. O texto diz que ela tinha uma saúde muito debilitada, então ela tinha dificuldade física de superar esse obstáculo, mas o texto diz que ela perseverou. Ela tinha foco. Ela sabia, o Espírito Santo colocou no coração dela que era necessário para que ela fosse abençoada, que ela fosse até quem? Até Cristo. Então nós vemos Jairo a mesma coisa. Né?
abandonou seus preceitos religiosos, ele queria encontrar com Cristo, ele foi, ele fez o pedido, e mesmo quando disseram que a sua filha estava morta, Jesus disse a ele, não o quê? Quem lembra? Não, isso quem disse foram os amigos dele. Jesus disse ao que a Jairo? Não temas, tenha o que somente? Fé, tenha fé somente, né? E Jesus prosseguiu com Jairo e o final foi glorioso. Então no capítulo 5 nós vemos fé e foco. Pessoas que tinham fé e pessoas que tinham um objetivo. No capítulo 6 nós vamos ver falta de fé e falta de foco. Aquele povo nem possuíam fé. O texto vai dizer que e poucas vezes Jesus se admirou da fé como da falta de fé, né? Um texto que nós vemos Jesus se admirando com a fé de alguém é o texto que se encontra em Lucas capítulo 7, verso 9. Jesus se admirou com a fé do centurião. Quando ele disse assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que seguia, disse, eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Quando aquele centurião disse, Jesus, não basta, não precisa tu ir, basta que tu dê o quê? Uma palavra. Interessante, demonstração de fé, né? Jesus, tu és tão poderoso que tu não precisa nem ir lá. Dá uma palavra só. Manda que meu servo seja curado e ele será. E Jesus ficou o que com a fé dele? Admirado. Por isso que eu, um certo domingo aqui, eu fiz uma correção, e até elogiei a postura do nosso irmão Juliano, em relação àquela música, que nós cantamos, foi cantado um pedacinho, em que Jesus, quer ouvir o teu respirar, tirar o teu fôlego com a minha fé. Ô, irmãos, é bonito, mas não é bíblico. Incrédulos jamais tirarão o fôlego de Jesus. Nós não temos fé para tirar o fôlego de Jesus, né? Olha aqui, irmão, com tanta fé. Não. Jesus, você não vai tirar o fôlego de Jesus com a tua fé. Está muito mais próximo de nós despertarmos a admiração de Jesus por causa da nossa o quê? Incredulidade. Por isso que eu fiz essa retificação em relação a não cantar esta música. É muita ousadia da nossa parte, irmãos. Acharmos que em algum momento nós vamos ter fé tamanha de tirar o fôlego de Jesus. Não sejamos tão ousados. Mas o texto diz aqui que Jesus ficou admirado com a fé desse homem. Mas no texto que nós estamos lendo nesta noite, o que vai chamar a atenção de Cristo, o que vai produzir a admiração em Jesus, não é a fé daquelas pessoas, mas o quê? A incredulidade. E isso me chama a atenção também para algo que nós precisamos pensar agora, irmãos. Nós precisamos pensar agora. Jesus observa qual é o tipo de fé que temos. Jesus, inclusive, percebe a ausência de fé. Por isso que eu digo que a nossa maior preocupação não deve nem ser de chamar a atenção do Cristo com o tamanho da nossa fé. O grande perigo que incorremos é de chamarmos a atenção do Cristo para nós por causa da nossa incredulidade. Incredulidade em relação à sua palavra, incredulidade em relação à sua soberania, incredulidade em relação à sua vontade, incredulidade em relação à sua palavra. Este é o nosso grande perigo. No texto que nós estamos analisando nesta noite, o texto diz que, inclusive, Jesus, e eu aqui estou apenas citando o texto, Jesus não pôde realizar grandes milagres. Está ou não no texto? O texto disse lá, e ele não pôde realizar maravilhas. Curou um pouco os enfermos, fazendo o que sobre eles? Impondo as mãos. No capítulo 5, uma mulher que estava enferma há muito tempo foi curada. No capítulo 5, uma menina que havia morrido foi o quê? Ressuscitada. E no capítulo 6, nós temos esse contraste. Capítulo 5, milagres. No capítulo 6, ausência deles.
no capítulo 5, nós vemos Cristo sendo adorado. Lembra? Qual foi a primeira atitude de Jairo ao chegar perto de Jesus? Quem lembra? Qual foi a primeira atitude de Jairo? Ele fez o que diante de Cristo? Se prostrou. O texto diz que ele adorou. No texto que nós estamos lendo, o povo vai agir contrariamente a isto. Mesmo reconhecendo a importância do discurso, mesmo sabendo da fama dele, sabendo que ele já tinha operado milagres, o texto diz que o povo reconhecia isso, mas o povo não focou no discurso, o povo não focou naquilo que ele já havia realizado, o povo focou naquilo que era menos importante. Não é ele o quê? O carpinteiro. Tinha alguma importância isso? Não. Mas a incredulidade, ela sempre vai nos fazer desviar o foco. Sempre vai nos levar para aquilo que nos desvia do nosso alvo principal, que é o Cristo. A gente observa isso quando crentes tentam inclusive justificar a sua falta de compromisso com as coisas de Deus. Ah, pastor, eu vou dar um tempo. E querido, dar um tempo, o que é isso? Não, eu vou passar um tempo sem ir na igreja, vou passar um tempo sem me envolver com as coisas de Deus. E aí, como é que é isso? Como é que é isso? Dar um tempo. O que é isso? E as desculpas são as mais irracionais possíveis. Sempre as desculpas são: não, me falta tempo, não, porque fulano fez isso, não, porque eu não gostei de tal coisa, não, porque tal coisa não me agradou, não, porque aconteceu tal coisa que me deixou triste. Jamais, Conceição, jamais eu vi um crente dizer assim: eu estou desanimado porque Cristo me decepcionou. Porque isso é simplesmente impossível. Quando um crente coloca sua fé no Cristo, quando ele entende que Cristo é o seu principal bem, quando ele entende que a única razão dele estar na igreja é por causa de Cristo, do que ele fez, nada e nem ninguém será capaz de diminuir a nossa fé. Incrédulos é que agem desta maneira. Incrédulos é que deixam de olhar para o mais importante para dar atenção ao secundário. Incrédulos é que começam a inventar desculpas. Incrédulos é que são desviados do caminho por qualquer coisa que lhe chame a atenção. Então, há esse contraste no capítulo 6 com o capítulo 5. Há esse contraste. Eu quero aqui, nesta noite, destacar com os irmãos apenas 3 coisas, de maneira muito rápida. Muito rápida. É interessante que a Bíblia fala sobre a importância de se ter fé, mas também fala sobre as terríveis consequências da incredulidade. No Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, a Bíblia diz assim: preste atenção, não precisa abrir não, preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não... Então quem crer não vai... Então crer aqui é uma bênção. É uma bênção. Quem crer no Filho de Deus jamais vai o quê? Perecer. E perecer aqui é condenação, é castigo, é juízo eterno. Não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Mas o verso 18 diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Então a fé abençoa, a incredulidade faz o quê, irmãos? Ela condena. Então há esse contraste, Em Apocalipse 21:8, a Bíblia diz o seguinte:
Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem estiver com sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso, eu serei seu Deus, e ele me será meu filho. Aí ele diz, mas aos covardes, e o segundo grupo ele diz, os incrédulos. Aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles, está escrito, ó irmãos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. A fé salva, a incredulidade faz o que, irmãos? Condena. 3 coisas que eu quero destacar rapidamente aos irmãos. Prometo aos irmãos que não vou passar do horário. Os irmãos já me conhecem. Primeira coisa, né? O ensino do Cristo causa admiração. O que Cristo falou produziu neles o quê? Admiração. Nós vamos ver isso de maneira muito rápida. Muitas pessoas se admiram com o discurso evangélico. Tem pessoas que até gostam de vir para a igreja, porque acham o culto algo bom, acham que o ambiente da igreja é agradável, acham o discurso bonito, mas nós vamos ver no texto que isto não salva ninguém. Não basta achar bonito, não basta reconhecer a importância do discurso, não basta se sentir bem no nosso meio, é necessário uma relação mais profunda. Nós vamos ver pessoas aqui que disseram, olha, de onde vem tal autoridade? De onde vem tanta sabedoria? Como é que as mãos dele podem fazer tantas maravilhas? Mas depois essas mesmas pessoas fazem o que com Cristo? Fazem o que? Rejeitam. Nossa cidade, nosso estado, nosso país está repleto de pessoas assim, queridos. Que assistem cultos, que participam de liturgias evangélicas, que gostam de ouvir isso, que reconhecem a importância da existência da igreja, que reconhecem a importância do discurso evangélico, que reconhecem a importância de vez em quando participar de um culto, mas que não fazem Cristo, não aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Não fazem dele, não reconhecem quem de fato ele é. É isso que nós estamos vendo nessa noite. O ensino dele causa admiração. A segunda coisa que nós vamos ver, que isso não garante a eles uma atitude de fé. Mesmo o discurso chamando a atenção, eles evidenciam um comportamento de rejeição. E eu vou fazer essa aplicação para nós nessa noite. Não basta admirarmos o discurso do Cristo. Não basta reconhecermos a importância do discurso do Cristo. Se depois seja encontrado em nós um comportamento de rejeição. E como é isto, pastor? Nós vamos ver, né? Nós vamos ver. Esse comportamento de rejeição foi tão sério que gerou no próprio Cristo, né? Gerou no próprio Cristo uma admiração pela incredulidade daquelas pessoas. Olhe para mim, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você acha quando Cristo contempla alguém que participa de vários cultos evangélicos, que participa dos louvores, que participa dos meios da graça, mas que simplesmente rejeita o senhorio de Cristo sobre as suas vidas? Qual será a opinião de Cristo sobre essa pessoa? Quando Cristo olha para essa pessoa, qual é o tipo de admiração que é despertada nele? Uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Cristo contempla a nossa caminhada cristã. Cristo contempla a nossa caminhada cristã. E assim como essas pessoas aqui, nós temos que estar refletindo sobre o nosso comportamento.
Por isso que eu digo, ao invés de querermos chamar a atenção do Cristo com o tamanho da nossa fé, ó Deus, eu quero ter uma fé que chame a tua atenção. Talvez o pedido mais sábio, talvez a atitude mais prudente é: Senhor, que nunca se encontre em mim esse nível de incredulidade. Esse nível de incredulidade. Então, nós estamos diante de um ensino que causa admiração. Nós vemos um comportamento que evidencia rejeição, uma rejeição que causa admiração no Cristo, porque ela é caracterizada por uma incredulidade profunda. Certo? Então, eu prometo aos irmãos que vou terminar no horário. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou, o texto diz que ele chegou no dia de quê? Sábado. Aí cabe uma explicação aqui, viu? Aí você diz: aí, pastor, os adventistas estão certos aí, ó. Jesus pregando no sábado. Olha o dedo, ó. Jesus, o texto diz que ele foi para onde? Para onde? Sinagoga. Sinagoga, eu já expliquei aos teus irmãos o que é uma sinagoga, né? É como se fosse uma congregação, né, do templo central, né? As pessoas que não podiam se dirigir ao templo central, haviam as sinagogas que eram templos menores, né? Como se fossem congregações onde os judeus ofereciam o seu culto a Deus. E Jesus queria pregar aos judeus, Jesus queria pregar ao seu povo. Se o povo se reunia na sinagoga no dia de sábado, que dia que Jesus tinha que ir lá? Mas isso não traz em si, irmãos, nenhuma conotação essa dada pelos adventistas, de que nós devemos adorar a Deus somente no dia de sábado. Não é isso que o texto defende, tá certo? Porque na religião judaica, o dia da adoração de fato era o sábado, né? E isso era inclusive observado nas sinagogas. No momento posterior, eu vou explicar aí aos irmãos aqui da igreja bem direitinho porque é que o nosso dia de adoração é o domingo. Hoje não é a proposta do sermão, tá certo? Mas que esse texto aqui não lhe cause nenhuma dúvida. Ah, pastor, aí, ó, tá vendo? Não. Jesus queria pregar ao seu povo e dentro do sistema religioso judaico, o dia principal da adoração era o sábado. E Jesus foi até a sinagoga. O texto diz que começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados e expressaram, veja as expressões desses homens: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam-lhes: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Os irmãos conseguem identificar aqui que o discurso do Cristo chamou a atenção deles? Chamou ou não chamou? Chamou. Tem muitas pessoas que quando ouvem um sermão, assistem um sermão, ou na televisão ou no rádio, dizem: eita, que coisa bonita! Rapaz, que coisa boa! Dá até vontade de seguir. Mas nós estamos vendo aqui que isso não é suficiente para ter uma relação salvífica, para ter uma relação saudável com Cristo. Isso não é suficiente. Certo? Então, veja, Cafarnaum viu muitas obras do Senhor e ouviu muito do Senhor Jesus. Várias vezes eles ficam admirados, mas a admiração e espanto são bem diferentes de arrependimento e salvação. Uma pessoa pode ficar espantada e pode ficar admirada. Isso não quer dizer que ela tenha fé e nem que ela tenha arrependimento que produza salvação. O interessante do texto também, meus irmãos, deixa eu pegar aqui direitinho. Muito bem. O texto também nos diz que além dos judeus que estavam presentes naquela sinagoga, quem também estava lá? Quem também estava lá? Os irmãos me ajudem. Quem também estava lá? O texto informa. A família de Cristo. E aqui eu preciso me deter um pouquinho, né? Porque o texto nos informa que, inclusive, né, os comentaristas trabalham com essa possibilidade, né? Os comentaristas trabalham com essa possibilidade, que inclusive estas afirmações aqui, esses questionamentos, tanto as afirmações como também depois o desprezo,
podem ter partido de algum dos seus familiares. Os comentaristas trabalham com a possibilidade de que, inclusive, tanto as expressões de admiração como também as expressões de desprezo tenham partido dos seus familiares. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com os irmãos, porque, inclusive, o texto vai dizer, olha, esse aí não é Jesus, o carpinteiro, filho de quem? Mas o texto, além de dizer isso, vai dizer que quem estava lá também? Seus o quê? Irmãos e irmãs. Como todos os irmãos sabem que a minha fala nunca é baseada em ofender nenhuma igreja, ofender nenhuma religião, ofender nenhum ramo da cristandade. Os irmãos sabem que eu não tenho esse tipo de comportamento, mas aqui eu preciso explicar algo aos irmãos, né? Nossa igreja nova, né? Nossa igreja aí novinha, eu preciso ensinar certas coisas aos irmãos. Esse texto aqui, ele é assim, ele é extremamente esclarecedor para nos mostrar todo o equívoco cometido pela Igreja Católica em relação ao tratamento dispensado a Maria. Eu já disse aos irmãos aqui que Maria ela tem que ser o quê? Lembra? Respeitada. Maria é um exemplo a ser seguido. Maria foi uma mulher bem o quê? Bem-aventurada. Maria é um padrão de fé para as mulheres cristãs. Mulheres cristãs, imitem Maria. Não tem nenhum problema. Imitem Maria. Mas a doutrina católica ensina que Maria ela permaneceu virgem. Permaneceu virgem. E que Jesus teria sido o único filho de Maria. Por quê? Porque, segundo a doutrina católica, é importante que Maria tenha permanecido virgem, né? Porque há uma ideia também de que se ela tivesse tido relação com alguém, ela se tornaria pecadora. Como na doutrina católica atribui-se a Maria um papel de intercessão, atribui-se a Maria, inclusive, um papel de igualdade em relação a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E tem que ser assim, né, irmãos? Quando as pessoas, por exemplo, rezam a Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, qual é o próximo pedido? Rogai por nós. Essa oração, essa reza, só faz sentido se ela estiver em pé de igualdade com Deus, se ela for divina. Então há todo um desdobramento que eu não vou explicar tudo nesta noite, porque senão a gente estoura o horário. Mas veja, então há toda uma ideia dentro do catolicismo de que Maria permaneceu virgem. O texto destrói essa argumentação. O texto destrói. Por quê? Porque no texto, olha aí para o verso 3. Olha aí para o verso 3. Primeiro, nós vemos pessoas admiradas com o discurso. De onde lhe vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais sinais por suas mãos? Aí verso 3. Veja no verso 3. Não é este o carpinteiro? Outra explicação aqui rapidamente, gente. Carpinteiro aqui não é simplesmente alguém que trabalhava com madeira, não. A exegese aqui do termo carpinteiro dá a ideia de alguém que trabalha com trabalhos rústicos. Não era só alguém que trabalhasse com madeira, mas que desenvolvia trabalhos braçais duros. Certo? Então, eu até dizia hoje à tarde aqui que esse Cristo ocidental, esse Cristo aí dos filmes, não me parece a melhor, assim, como é que eu digo? A melhor ilustração de Cristo, o melhor retrato do Cristo, né? Esse Cristo magrinho, bochechinha rosa, lábios vermelhos, olhos azuis. Não. Né? É claro que não tem como traçar um perfil de como Cristo era, e também isso não nos interessa, mas Cristo devia ser muito parecido com o judeu da sua época. Né? E os comentaristas que se dedicam um pouco a isso vão trabalhar com a ideia de um homem fisicamente forte, né?
de um homem, né, de um homem muito parecido com um judeu daquela época. Então não era um homem magrinho, de bochechinha rosa, lábios carnudos, olhos azuis. Não era, não era. Esqueça esse retrato de Jesus que nós temos visto aí nas obras dos filmes aí. Não é muito por aí, não é muito por aí. Mas o texto diz que ele tinha uma atividade profissional. Ele era carpinteiro, então ele desenvolvia trabalhos nesta área, certo? Então o texto vai dizer, verso 3, não é este carpinteiro, filho de Maria? Aí as próprias pessoas vão dizer, irmão de quê? De Tiago, e de José, e de Judas, e de... Quantos irmãos são citados aqui? 4. E o texto prossegue ainda, diz o seguinte, e não estão aqui conosco suas o quê? Irmãs. Qual é a interpretação mais natural desse texto, meus irmãos? Maria teve ou não outros filhos? Né? Se você for conversar com o padre, ele vai dizer que essa nossa tradução aqui ela está errada. Ele vai dizer que a tradução mais correta é primos. Mas isso não se sustenta, né? O termo lá é adelphoi, né? É irmãos mesmo, né? E esse marabalismo exegético feito pelos católicos é justamente porque é um texto que não deixa margem para dúvidas. Maria teve outros filhos, certo? Os irmãos se lembram quando o anjo se apresentou a ela e disse, olha, o que está sendo gerado em ti é a obra do Espírito Santo, conversando com José também, José, eu falava até hoje à tarde, né, sobre a dificuldade de José de aceitar, irmãos, não foi fácil também, né? Não foi fácil. Maria, José, eu estou grávida. Mas é a obra do Espírito. Então o Espírito Santo, quando se apresenta a José, diz, olha José, o que está gerado nela é a obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo exorta José e diz, você não deve o quê? Conhecê-la até o que está lá escrito. Até que ele nasça. Conhecer, gente, é um termo aqui atrelado à relação sexual. Então, José não conheceu Maria, ou José não teve relação sexual com Maria, até que quem nascesse. Até o pastor Quirino, lembrando do saudoso pastor Quirino, ele até brincava nesse momento, né? Ele dizia, José esperou até nascer. Depois que nasceu, ele disse, Maria. Maria. Né? Então o texto é muito claro. E, irmãos, olha aqui. Não há nenhuma diminuição da figura de Maria. Não há. Os irmãos estão vendo que eu estou tratando de maneira muito... Não deve haver, eu já expliquei isso aqui à igreja. Não trate Maria como alguns crentes bobões que tem aí. Falam de Maria com ódio, de Maria com raiva. Não, irmãos. Maria é nossa irmã em Cristo. Um dia nos encontraremos com Maria, a mãe do nosso Salvador. O que nós não podemos atribuir a ela é o que a Bíblia não atribui, certo? Então o texto está dizendo aqui que Maria, a mãe de Jesus, os seus irmãos estavam ali, mas eles mesmos, veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. E não estão aqui suas irmãs? O que aconteceu, irmãos? A ideia daqui do grupo que se escandaliza, tanto dos judeus que estão ali na sinagoga, mas também como os seus próprios o quê? Há outros textos do Evangelho, inclusive, que os seus familiares reprovam Cristo, ele deve estar louco. Muitos, ao ouvirem e verem Jesus ministrando, ficaram admirados, fora de si, como com espanto, chocados. Esta é uma reação que frequentemente Marco usa, mas de modo nenhum quer dizer que a admiração resulta em conversão. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitos admiram Jesus, muitos, mas poucos o seguem como Senhor e Salvador. A admiração deve levar à fé, e a fé em Jesus é comprovada através de uma vida comprometida com o Evangelho. Aí você fala, pastor,
Por que que eles não creram? Por que que eles rejeitam o Cristo? Porque mesmo diante de um discurso tão forte, e olha que Cristo ali está lendo Isaías para eles, né? Dizendo, olha, aqui está se cumprindo o que o profeta disse acerca de mim, nós estudamos isso aqui hoje à tarde, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu, enfim, algo maravilhoso. Por que que eles não acreditam, pastor? Porque o Espírito Santo não os convence, porque o Espírito Santo não lhes abre entendimento. Eu quero ler um verso aqui com os irmãos, talvez um dos textos mais duros da Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 45. Preste atenção. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 45. Veja o que a Bíblia diz. Veja que é algo chocante. Jesus, quando estava debatendo com os fariseus, com os judeus, ele vai dizer algo para eles. Veja, porque Jesus afirmou para eles que era Deus. Jesus disse, eu sou Deus. E eles se negaram a acreditar. Muitos deles começaram a dizer, você está blasfemando. Pegaram até pedras para atirar no Cristo. Aí vejam o que é que Cristo vai dizer do porquê desse comportamento. Veja o que está escrito. Vocês pertencem ao pai de vocês. Sabe o que é que Cristo diz agora? O diabo. Está aí na Bíblia. João capítulo 8, a partir do verso 45. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? Não é chocante ouvir um negócio desse, gente? Pensou? Cristo olhando para alguém dizendo, você pertence ao seu pai. E o seu pai é o... Isso destrói essa ideia de que todo mundo é filho de Deus, de que Deus ama todo mundo. Não é verdade. E querem realizar o desejo o quê? Dele. Aí o texto vai dizer, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade dele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, olha o que Cristo vai dizer para esse povo. Vocês não creem em mim. Porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não me ouvem, porque vocês não pertencem a quem? A Deus. Está escrito. A incredulidade deles ressalta o desnecessário, o irrelevante. O foco desses homens é no aspecto terreno de Jesus, ignorando o aspecto espiritual e eterno. Não havia nenhuma importância no fato dele ser carpinteiro. Não havia nenhuma importância no fato dele ser filho de Maria. Não havia nenhuma importância os familiares dele estarem ali. Isso era o menos importante. Por isso que eu disse que queria fazer essa aplicação com vocês nessa noite. Olhe para mim. Foque a sua fé, foque a sua caminhada cristã naquilo que é eterno. Esqueça o que é secundário, meu irmão. Se você é bem recebido na igreja, se toda vez que você vem para a igreja eu lhe abraço ou não, se eu lembro do seu aniversário ou não, se as pessoas aqui lhe visitam ou não, se as coisas aqui caminham do jeito que você quer ou não, tudo isso é secundário. O que é importante é aquilo que é eterno. Você tem que estar aqui por causa de quem? De Cristo. Esses homens perderam uma grande oportunidade de focar no Cristo. Eles tiveram um vislumbre disso. Eles disseram, ele prega coisas boas. Rapaz, ele faz coisas maravilhosas, mas não queriam compromisso com ele. Por quê? Porque ele era dali daquela cidade. Porque a sua família
estava ali porque talvez a sua profissão não chamasse a atenção deles, e daí? Não é este o filho de Maria? Aqui, irmãos, pode ser inclusive uma afirmação chocosa. Porque, como eu dizia hoje à tarde, os irmãos acham que todos acreditaram na história de Maria, de que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Os irmãos acham que todo mundo acreditou? Claro que não, né? Claro que não. Alguns comentaristas trabalham com a ideia aqui de que eles podiam até estar... Olha aí, ó. Olha aí aquele que disseram que foi concebido pelo Espírito Santo. Alguns comentaristas também trabalham aqui com a possibilidade de que José já tivesse morrido. Porque o natural naquela cultura era se atribuir o nome do filho a quem? Ao pai. Né? Ao pai. O certo seria, naquela cultura, dizer Jesus, filho de José. Então há duas possibilidades aqui. Ou eles estavam chapotando de Jesus, ou José poderia, inclusive, já nesse momento aqui, ter morrido. E por isso, eles preferem dizer Jesus, filho de Maria. Certo? Um homem era sempre identificado pelo nome do seu pai, sem identificado pelo nome da mãe, poderia ser um insulto. Alguns acreditam que esse título é de desprezo, já que havia uma história entre os judeus de que Jesus era filho de um relacionamento com outro homem. Ó. Então, naqueles momentos ali, eles podiam, inclusive, estar chapotando de Jesus. Chapotando de Jesus. Deixa eu passar aqui um pouquinho. A incredulidade, queridos irmãos, ela destaca o irrelevante e obscurece o óbvio. Eles se escandalizaram por causa dele. Marco não nos conta o que Jesus estava ensinando naquela sinagoga. Para o autor, o mais importante que a mensagem foi a reação das pessoas. O texto diz que eles se escandalizaram. Escandalizar aqui significa uma profunda ofensa religiosa. Neste caso, uma rejeição e negação a respeito de quem Jesus era. A Bíblia nos informa, irmãos, eu caminho para o final, a Bíblia nos informa que a mensagem do Evangelho, ela sempre será escândalo para os incrédulos. A mensagem do Evangelho sempre será escândalo. Se a Bíblia for pregada de maneira fiel, se a Bíblia for pregada de maneira verdadeira, se a Bíblia for pregada de maneira corajosa, ela sempre será motivo de escândalo. Você já imaginou alguém entrando aqui hoje e daqui do púlpito eu disser: pecador, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai morar no inferno. Isso vai escandalizar ou não essa pessoa? Vai. Talvez ela diga: mas nunca vou lá. Mas isso é Evangelho. Evangelho é a mensagem de salvação de salvação para pecadores arrependidos. A mensagem de Jesus não se escandalizar naquele momento, porque Jesus atribuía a si mesmo prerrogativas divinas. Isso os escandalizaram, eles ficaram escandalizados com isso. Quando Jesus é pregado de maneira fiel e verdadeira, isso vai produzir escândalo nos incrédulos. E aí está uma importante decisão que a igreja precisa tomar. Esta igreja precisa tomar. E toda a igreja evangélica. Qual é o nosso propósito? Pregar o Evangelho e escandalizar as pessoas e ter um crescimento muito mais difícil? Ou vamos adulterar a mensagem do Evangelho, torná-la uma mensagem mais suave, uma mensagem mais agradável, uma mensagem mais atraente? A igreja precisa decidir. Ou ela permanece fiel à pregação da palavra e inclusive está aberta à possibilidade do escândalo, ou ela suaviza, né? Ela diminui as exigências do Evangelho para que isso não produza escândalo nas pessoas.
O Evangelho é uma grande ofensa, irmãos. Eu estou caminhando para o final mesmo. Falar que todo homem é gerado em pecado e que do momento que nasce carece de um Salvador, pregar que Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e viveu uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou, e aqueles que Deus, pela sua soberania e misericórdia, escolheu salvar, são salvos mediante a fé nesse Jesus, e que mediante a fé, a justiça de Jesus é imputada ao homem, e esse homem é visto como justo diante de um Deus que é totalmente justo, santo e soberano, e esse juiz o declara livre do inferno eterno. É realmente uma loucura e uma ofensa. O nível de incredulidade daquelas pessoas era tão grande que gerou uma admiração no próprio Cristo. Jesus disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Mateus 10:34 diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de quem? Do meu Pai. E aqui, irmãos, nada tem a ver com levantar a mão. Não é isso. Confessar aqui é ter uma vida condizente com os mandamentos de Deus. É alguém que tem um entendimento aberto pela ação do Espírito Santo e confessa Jesus como o Senhor soberano na sua vida. Não é apenas levantar a mão. Quem quer Jesus, levante a mão. Não é apenas isso. Não é apenas isso. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Contato com o Evangelho, preste atenção. Contato com o Evangelho ou com Jesus, como for o caso, não gera a fé salvadora. Só o contato com o Evangelho não é suficiente. A fé é um dom de quem? De Deus. Eu insisto aqui nessa noite. Não basta estar aqui. Não basta participar. É necessário que esta fé verdadeira seja produzida em nossos corações. Assim como a fé, a incredulidade tem muito poder. Assim como a fé, a incredulidade tem muito poder. A fé salva, a incredulidade faz o que, irmãos? Condena. A incredulidade obscurece o óbvio. Ela eleva o irrelevante e leva a pessoa para o inferno. Por isso que eu digo, repito, nossa maior preocupação não deve ser em ter uma grande fé. Nosso maior perigo é não ter fé alguma. Os irmãos estão me entendendo? Não é ter uma grande fé. Jesus disse que pequena fé já é suficiente. Se vocês tiverem fé como um, o problema não é o tamanho da fé, o problema é a ausência dela. O Evangelho é escândalo para o mundo. Por isso entenda que ser cristão e pregar o Evangelho de Cristo Jesus vai trazer perseguição e ofensa. Eles até acharam um discurso bonito, mas Jesus, Jesus é o filho, é o carpinteiro, é o filho de Maria, os irmãos dele. Última coisa que eu quero afirmar esta noite: familiaridade com o Evangelho e com Jesus não traz salvação. Vejam, aquelas pessoas estavam presentes num culto, ouviram a pregação, acharam a pregação bonita, gostaram da pregação, disseram amém para algumas coisas. De onde vem tanto poder? De onde vem tanta sabedoria? Que autoridade é esta?
mas no final evidenciaram a sua incredulidade. Familiaridade com o Evangelho e com Jesus não traz salvação. É necessário uma fé verdadeira. É necessário crer que Ele realmente é o Messias. O Deus encarnado veio libertar os cativos, dar vista aos cegos e trazer salvação. Sinais e maravilhas, por si só, não convertem ninguém. Talvez algo mais trágico que pode acontecer na vida de alguém é ver os milagres, é ser alvo dos milagres, experimentar os milagres, mas não ter uma relação com o Deus dos milagres. O profeta que foi rejeitado na sua própria terra, o profeta que foi, Cristo foi rejeitado entre os seus. Que isto não aconteça na vida dessa igreja. Que Cristo, quando Ele for pregado aqui, neste lugar, que quando Cristo for apresentado aqui a nós, que haja em nós uma postura de quê, irmãos? De fé. Por isso que o pastor briga, por isso que o pastor não se conforma. Cristo está sendo pregado e você não está prestando atenção. Cristo está sendo anunciado e isso não desperta interesse. Isso nada mais é do que uma atitude de quê? Incredulidade. E como pastor não posso admitir isso. Que nesta igreja, nessa pequena igreja, todas as vezes que Cristo aqui chegar, toda vez que Cristo for pregado, que haja em nós uma atitude de reverência e de credulidade, que creiamos que Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. Amém, queridos? Amém. Que esta igreja, ela possa chamar a atenção do Cristo, por ter um pouquinho de fé. Um pouquinho, basta um pouquinho, irmão. Um pouquinho. Mas que essa igreja jamais passe pela vergonha de Cristo olhar para nós e ficar espantado com a nossa incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Deus nos abençoe.